Olá pessoal e sejam bem-vindos à análise mais completa da peça de Stranger Things, The First Shadow. Para quem está vivendo debaixo de uma pedra, The First Shadow está atualmente em Nova York e Londres e é um prelúdio de Stranger Things, que conta a história do Vecna. Não só mostra como ele ganhou seus poderes quando criança e a primeira vez que os humanos interagiram com o mundo invertido, como também nos conta como a Eleven ganhou seus poderes. E uma das coisas mais surpreendentes é que ele humaniza Henry Crew. Ele é muito claramente o protagonista dessa história, que eles querem que você torça. O que é interessante, porque ele é o principal vilão da série original. A história se entrelaça o tempo todo com a série em live action. E vemos o que acontece levando até os assassinatos da família Crew e aprendemos o verdadeiro motivo pelo qual ele matou sua família. Vemos Joyce, Hopper e Bob Newby como veteranos do ensino médio e assumindo uma abordagem investigativa sobre todos esses assassinatos misteriosos acontecendo em Hawkins. Os três interagem bastante com Harry por toda Hawkins e é simplesmente uma história muito interessante. Considerando que eles optaram por não gravá-la e colocá-la na Netflix para todos os fãs assistirem antes de sair a quinta temporada ou agora que a gente está no meio da temporada, esse vídeo é para todo mundo que é fã e não tem dinheiro para ir poder pagar por hotel, comida e os ingressos. Galera, eu fui checar o preço, está $120, ou seja, está 600, 700 reais o ingresso, tá? Então não vai ficar barato para você ir lá, além de toda a viagem que você vai ter que ir. A versão da Broadway só no começo desse ano, enquanto em Londres eles já fizeram a apresentação desde o fim de 2023. E uma coisa interessante é que houve muito tempo entre as duas versões, que mudaram bastante coisa para a versão da Broadway, que é, entre aspas, a nova versão. Enquanto eles adicionaram elementos importantes ao cânone do Vecna, conectando melhor com a quinta temporada, eles também decidiram encurtar a peça, cortando muitas falas e praticamente várias cenas. Em outra maneira, que vocês podem também assistir se vocês quiserem, mas você precisa ter um conhecimento muito bom de inglês. Assistir a versão da Broadway, infelizmente, parece uma versão resumida da peça original. Eles fazem grandes mudanças de roteiro e alguns personagens têm atitudes completamente diferentes na versão americana. Então, o que eu fiz nesse vídeo foi pegar o melhor das duas versões, incluir todas as mudanças importantes da Broadway e analisei tudo da versão atual do West End. Eu pessoalmente, aqui também tem relatos de uma versão que foi cortada, foi tipo a primeira versão, então vai ter relatos aqui de uma versão que vocês não vão conseguir nem assistir, mas de uma pessoa que assistiu. Então vamos lá. Agora a primeira cena da peça começa em 1943, 16 anos antes do restante da história de Stranger Things. Aprendemos sobre o projeto Rainbow, que era uma missão militar secreta que usava energia eletromagnética para tornar um navio inteiro invisível. Essa missão foi um sucesso, porque por um momento o navio foi transportado para a dimensão X. O Demogorgon aparece e mata todos a bordo, exceto o capitão, que é o pai do Brenner, o Papa. O navio retorna ao mundo real e ir para a dimensão X muda o capitão. Isso muda o seu tipo sanguíneo. Ele conta a Brenner o que realmente aconteceu antes de morrer. Então Brenner dedica toda a sua vida ao projeto Rainbow e se junta à equipe que continua as pesquisas em Nevada. Eventualmente, eles descobrem um espião russo no projeto, que escapa levando consigo um recipiente cheio de partículas do Devorador de Mentes. Que foram extraídas do pai do Brenner. Aparentemente, quando ele esteve na dimensão X, o Devorador de Mentes o infectou e ele trouxe isso de volta para o mundo real. Alguns dias depois, o espião russo foi encontrado morto perto de um sistema de cavernas. Aparentemente, Henry Crew estava perto dessas cavernas ao mesmo tempo. Teoricamente, ele encontrou o recipiente e as partículas do Devorador de Mente que entraram em contato e dentro da mente dele, mudando até o seu tipo sanguíneo, fazendo com que ele não tivesse nenhuma memória do que aconteceu. Agora avançamos para 1 de outubro de 1959. Bob Newby tem um programa de rádio local. Joyce não. Sim, igual a... Agora avançamos para 1º de outubro de 1959. Bob Newby tem um novo programa. Agora avançamos para 1º de outubro de 1959. Bob Newby, que é o Bob da série, que infelizmente falece, que é muito triste, tem um programa de rádio local. Sim, igual a Robin agora na última temporada. Joyce namora Lone e está organizando secretamente uma peça escolar na esperança de ganhar uma bolsa de estudos em um teatro para sair de Hawkins. É estabelecido que Hopper tem um péssimo relacionamento com seu pai e vemos os Crew se mudando para sua nova casa, a mesma casa da série. Vamos para a casa dos Newby e somos apresentados ao pai de Bob,
vamos para a casa dos Newbie e somos apresentados ao pai de Bob, Robert, que é o diretor da escola. Também descobrimos que ele tem uma filha, uma nova personagem, Patty. O pai claramente não gosta dela. Ele marca falta pra ela porque ela ainda não saiu de casa e lhe dá atenção por estar lendo uma revista em quadrinhos. Patty não é normal. Henry usa o seu rádio para ouvir as orações de Perry e o Henry usa o seu rádio para ouvir as orações de Patty. Henry usa o seu rádio para ouvir as orações de Patty antes da escola. E Henry diz amém. E Patty ouve isso pelo rádio. Também descobrimos que Bob está tentando impressionar Joyce com o seu programa de rádio, assim como com praticamente tudo que ele faz. Na Hawkins High é o dia da foto. Eles usam isso para apresentar Henry a todos os estudantes que se tornam os adultos que vemos na série. Os pais de Mike, Ted e Karen, os pais de Lucas, Sue e Charles, os pais de Dustin, Walt e Claudia, até mesmo o pai do Eddie, Alan Manson. Walt apresenta Henry a todos e então pergunta sobre ele, dizendo que ouviu que ele quebrou o braço de um garoto na escola anterior em Nevada. Henry fica chateado e as luzes começam a piscar. Coincidência? Eu acho que não. Walt continua provocando e o flash da câmera do fotógrafo explode. Patty entra e defende Henry do bullying de Walt. Walt zomba de Patty por não saber de onde ela é e diz que a encontraram em uma caçamba de lixo, fazendo piada com o fato dela ser adotada. Patty ajuda Henry a abrir o seu armário e diz que sua mãe é a famosa cantora Ella Fitzgerald. Essa é uma artista que canta a música dos sonhos nas cenas de flashback dos Creel, na 4ª temporada. Patty e Henry criam um vínculo ao lerem o mesmo quadrinho e tem um momento fofo antes de irem pra aula. Cortamos para Joyce nos testes de peça, anunciando que, em vez de fazer Oklahoma, como sempre eles farem, cortamos para Joyce nos testes de peça, anunciando que em vez de fazer Oklahoma como sempre, eles farão secretamente Dark of the Moon, na esperança dela conseguir uma bolsa de estudos. Joyce descreve a peça como sendo sobre um garoto bruxo que se apaixona por uma mulher humana e sacrifica seus poderes em um pacto com o diabo para poder ficar com ela, apenas para condenar os dois. Ela diz que é uma história sobre o poder destrutivo do medo e faz a pergunta: o amor pode derrotar o medo? Isso basicamente representa a história de The First Shadow. É tipo um foreshadowing. E toda a essência de Stranger Things em certa medida. Os temas do amor salvando você e sendo muito mais forte do que o medo são constantes em toda a série. Patty acaba tentando o papel principal feminino. Ninguém quer ler as falas com ela. E quando Walt começa a zombar dela de novo, Henry entra lendo as falas do outro personagem. Que ele é muito péssimo ator. Na verdade, ele é um bom ator fazendo papel de péssimo ator. Então ele é muito bom ator, o cara, mas o ator Henry o personagem Henry é um péssimo ator. Eles terminam a cena juntos, com um momento constrangedor, mas demonstrando uma química evidente, e Joyce escala os dois como protagonistas. Mais tarde naquela noite, vemos a casa dos Creel. Victor e Virginia percebem Henry rondando Patty e discutem se ele realmente deveria fazer isso. Eles acham que é cedo demais depois do incidente em Nevada, onde ele deixou em cadeiras de rodas. Na Broadway, mudaram para Henry ter cegado o garoto em vez de quebrar o seu braço. Henry estava ouvindo a conversa pelo rádio e entra no vazio, no Void. Eles mostram isso na peça com enormes lasers vermelhos descendo e subindo do palco. Ouvimos um relógio fazendo tic-tac ao fundo e vemos uma névoa branca girando ao redor de Henry, pouco antes de ouvirmos o rosnado de um Demogorgon. Na Broadway, mudaram para ele ver Patty e então abrir os olhos e ela desaparecer. E é assim que ele aprende como o vazio funciona, como se fosse a primeira vez que ele compreendesse, ou então até a primeira vez que ele entrasse de maneira mais consciente. Depois vemos Henry ouvindo Walt, o garoto que provocou mais cedo. Walt está procurando o gato da Claudia, a mãe do Dustin. A própria garota perdeu tantos gatos ao longo dos anos. Eles encontram o gato na loja de bebidas da família de Walt e percebem que ele está assustado. As luzes piscam, então eles deixam o gato para ir assistir a um filme de terror. Henry, no vazio, caminha até o gato para cumprimentá-lo. Ele o pega e diz: "Bom gatinho, não tenha medo." Mas a sua voz fica distorcida e começa a soar como a do Vecna. As luzes enlouquecem e o som de interferência fica cada vez mais alto, até que Henry levita o gato com seus poderes, quebra seus ossos e faz os seus olhos saltarem para fora. Então vemos Henry sair do vazio. Ele percebe sangue escorrendo pelo seu nariz e acha que foi apenas um pesadelo. Então sua mãe entra e diz: "Vamos, estão saindo para a igreja, já são quase 10 da manhã."
como se depois que Henry matou o gato, ele tivesse desmaiado e ele só tivesse sido acordado pela sua mãe 9 horas depois. Vemos a família Crew chegar à igreja e se apresentar ao Sr. Newby. Cláudia entra desesperada, distribuindo panfletos, oferecendo uma recompensa de $100 para quem descobrir que matou o seu gato na noite anterior. Isso, claro, chama a atenção de Hopper, que estava precisando de dinheiro para consertar o seu carro. Henry vê Cláudia e luta consigo mesmo, tentando entender se seu pesadelo foi real e acaba esbarrando em Perry. O pai dela a obriga a ouvir confissões, então ela se oferece para ouvir a de Henry. Ele diz a ela que ouve vozes saindo do rádio e que tem pesadelos, uns que talvez consiga tornar reais. Perry pergunta se ele não pode simplesmente transformar os pesadelos em sonhos felizes, já que são os sonhos dele. Ela fecha os olhos e começa a cantar, e ele diz para ela imaginar o que gostaria que seu sonho fosse. Ele cobre os olhos dela e literalmente mostra o sonho dela a ela. E isso é, na verdade, um número musical, porque a Perry queria cantar e dançar na Broadway. O roteiro avança e ela diz que quer encontrar sua mãe. E Henry mostra a sua mãe cantando em um show de Las Vegas. A sequência do sonho termina com uma música e quando eles saem dela, Perry diz a Henry que só fará a peça da escola se ele fizer com ela. E os dois concordam. Perry vai embora e Virginia surge furiosa com Henry por falar com outra criança sem supervisão de um adulto. Ela chama o resto da família e eles saem da igreja. Então avançamos uma semana e Bob anuncia em seu programa de rádio que mais um animal de estimação foi encontrado morto, chegando a 5 animais mortos em 9 dias. As pessoas começam a se perguntar o que está acontecendo. Hopper entra no quarto do Bob e manda ele pegar a sua câmera e segui-lo à noite adentro. Hopper desenterra o corpo mutilado do gato da Cláudia e manda Bob tirar fotos dele. Ali eles descobrem que os olhos foram arrancados e percebem que não foi um Lince que fez isso, como alguns pensavam. Uma pessoa fez isso. Eles também percebem que todos os animais que foram encontrados mortos pertencem a alunos que estão na peça da escola. Ou seja, tem que ser alguém do teatro que está fazendo isso. No dia seguinte, nos ensaios, Hopper aparece e começa a interrogar o elenco. Eventualmente chega Henry e começa a fazer perguntas que o deixam nervoso e todas as luzes começam a piscar. Hopper diz que ele é um cara assustador e Henry sai correndo para o banheiro, claramente abalado. Lá ele tenta se acalmar, as luzes piscam novamente e ele vê um pesadelo. Os espelhos começam a rachar e um reflexo esfumaciado de si mesmo aparece. Perry entra procurando por ele. Como eles estavam fazendo exercícios de confiança e contando os segredos no ensaio, ela menciona o segredo de Henry, o gato que ele matou, e as luzes começam a piscar. Ela diz que sabe sobre todos os animais que ele vem matando e diz que haverá mais, que ele vai continuar machucando coisas e que vai continuar matando, e que no final vai matar ela. Henry responde que nunca machucaria ela, e Perry diz: nós vamos matar muitas coisas, como se fosse o devorador de mentes falando através desses pesadelos com a Perry. Ela começa a arrancar os próprios cabelos e o devorador de mentes diz ao Henry: podemos tê-la, ela pode estar conosco. Henry e Perry começam a lutar fisicamente até que as luzes se apagam e o pesadelo termina, e na verdade não era nada da Perry. Na Broadway isso ficou muito mais intenso. Depois da luta e das luzes se apagarem, elas se acendem novamente, revelando Perry morta no chão. E um segundo depois, ela estala a cabeça em direção ao Henry e diz: é bom, não é? Tentando o Henry a fazer ele querer matar. Henry tenta impedir, oferecendo mais. A entidade diz que quer as mesmas coisas, e então diz: você não quer saber como a Perry é por dentro? Me deixe entrar que eu te mostro, podemos abri-la juntos. Isso é muito mais psicótico. Depois que o pesadelo acaba, Perry real entra no banheiro. Henry tenta falar com ela, mas é interrompido por Joyce, chamando os dois de volta aos ensaios para terminar a cena do beijo final. Nessa cena da peça, a personagem da Perry deveria morrer. E Perry, lendo suas falas, diz: tenho medo de morrer, me beije, o que é um pouco de presságio. O que é até assim uma previsão do futuro. Henry explode emocionalmente, ainda abalado pelo pesadelo, e diz que se ela ficar com ele, ela vai morrer. Sua voz começa a se distorcer lentamente, soando como a do Vecna. Perry diz que, pela primeira vez na vida, finalmente se sentiu conectada com alguém, e que não vai a lugar nenhum. Henry está lutando muito, quase chorando, dizendo que não é normal, e ela diz: tudo bem, porque isso tem que estar errado. E se essa maldição que você tem for uma bênção? E não um erro, e sim um milagre. E ela diz que não está com medo. Henry e Perry se aproximam lentamente. Ela pede que ele a beije. Eles se inclinam e compartilham um beijo lento, fofo, romântico, e todas as luzes explodem.
Enquanto isso, Joyce acha que eles estavam apenas improvisando a cena o tempo todo, e fica tão empolgada com a química absurda dos dois, que diz que todos precisam ir comemorar no diner do Melvald. No diner, Henry e Patty estão juntos, e Patty se pergunta se isso é o que é ser normal, sair, se divertir com todo mundo. Harry responde dizendo como todos aqueles estão realmente se sentindo, nervosos, deprimidos, entediados e assustados. Patty pergunta como ele sabe o que eles estão sentindo. Ele responde que ouve isso na cabeça o tempo todo. Ele diz a ela que ela está pensando sobre sua mãe, e ela pergunta se ele acha que poderia encontrá-la. Eles tentar encontrar a mãe da Patty. Eles concordam em tentar encontrar a mãe da Patty no sótão de Henry, numa noite. E mesmo que não funcione, será apenas um encontro, o que é fofo. Patty diz a Henry que ele é um milagre e então os dois se beijam novamente. John Melvald vê e os expulsa por demonstração pública de afeto. Nossa, e era um casal heterossexual na época. Depois vemos Joyce e Bob conversando, e Hopper corre até eles interrompendo, dizendo que o cachorro do Alan Manson foi morto na noite anterior junto com o ouriço do Ted Wheeler. Pela primeira vez, 2 mortes na mesma noite. Eles contam a Joyce como estão rastreando o assassino de animais. Bob então percebe que as mortes acontecem no mesmo horário em que seu programa de rádio vinha captando muita interferência, como se estivessem relacionados. Joyce pensa em ir à polícia, mas decide se juntar a Bob e Hopper para evitar que sua peça seja cancelada, caso tudo esteja relacionado. Então ela pergunta a Bob se ele pode fazer um dispositivo localizador para encontrar a fonte da interferência, e ele concorda. Mais tarde naquela noite, Bob anuncia no rádio que mais foram encontrados mortos, e cortamos para o sótão dos Creel, seguindo pelo toque do relógio do Vecna. Harry entra e Virginia está esperando por ele. Está furiosa novamente e diz para ele parar de ver a Patty e lhe dá um tapa no rosto. Na peça, eles mudaram para Henry dizer que ela não pode mais dizer o que eles devem fazer. E ela pergunta quem é nós. Ela ameaça chamar a polícia se ele não parar. Henry ri de forma maníaca e a pressiona perguntando por que ela não chamou a polícia quando o pai dela a trancava no armário e todas as aranhas saíam. Isso explica a origem do trauma dela com aranhas. Ele faz ela ver aranhas saindo de todos os lugares do sótão, indo em sua direção. Na Broadway, Virginia diz para Henry ficar longe dela e ele diz: "Eu já estou dentro, você sente? O medo, o seu medo, ele nos muda." E então ele para. Henry diz que ela não vai chamar a polícia agora porque o medo já criou raízes e ela está com muito medo. Virginia tenta fugir do sótão e Henry usa seus poderes para bater a porta. Ele parece estar tomado por uma entidade e tentáculos de videiras saem da parede e agarram por trás como se fosse o devorador de mentes, assumindo o controle. Ele grita com ela e ela foge, dizendo que não pode mais ajudá-lo. Ela diz para Victor e Alice pegarem suas coisas porque eles vão embora. Um segundo depois, Alice entra e pergunta: "Onde está o Henry?" E agora o normal responde: "Ele está bem aqui." E Alice responde dizendo: "Esse não é o Henry, você não é ele." Então Henry diz para ela correr e Alice foge do sótão. Avançamos para a noite seguinte, vemos Bob, Joyce e Hopper juntos na floresta com o dispositivo localizador que o Bob construiu. Hopper coloca o equipamento nas costas e eles caminham pela noite procurando o sinal de interferência. Agora, como a família Creel saiu de casa, Henry leva Patty até lá. Eles entram e Henry diz a ela que aconteça o que acontecer, tente não deixar isso perceber que você está com medo. Ouvimos os toques do relógio do Vecna e eles sobem para um sótão. Agora pausamos um pouco e vamos para a reunião da cidade. O pai do Hopper, o chefe de polícia, coloca a cidade sob toque de recolher até descobrirem quem está responsável por esses assassinatos. Victor entra cambaleando e bêbado, pedindo para falar com o Sr. Newby, dizendo que Virginia e Alice foram embora de manhã e não vão voltar. Victor diz a Newby que acha que os assassinos pode ter sido ele, com todos os pesadelos que ele vem tendo com as lembranças da guerra. Ele diz a Newby que Harry é um bom garoto e que vem indo bem desde que começou a andar com sua filha. O Sr. Newby não fazia ideia disso e fica furioso. Victor diz que eles estão na casa agora e os dois saem e vão para a casa dos Creel. No sótão, Henry se venda e pede para Patty segurar sua mãe. Vemos Hopper, Joyce e Bob na floresta, quando eles começam a captar interferência e tentam localizar a direção. O nariz de Henry começa a sangrar, Patty começa a ficar preocupada, mas então ela ouve uma voz feminina cantando pelo rádio e reconhece a música, como uma de sua mãe. Costumava cantar para ela quando era criança. Henry rapidamente sente a presença de outra pessoa quando os dois pais entram na casa. Eles entram e as luzes começam a piscar, e a interferência surge no rádio.
Então eles ouvem Patty gritar no sótão e o pai dela corre para ver o que está acontecendo, mas Victor começa a delirar e entra em um pesadelo da guerra. No sótão, Patty pergunta ao Henry onde está sua mãe e se ele consegue vê-la. Henry está no vazio e encontra a mãe dela no palco cantando, mas algo dá errado. A mãe de Perry no vazio se dirige diretamente a Henry e todas as luzes ficam vermelhas. Isso rapidamente se transforma num pesadelo. Henry tenta impedir, mas não consegue. Ele tenta avisar a Perry para correr quando sua mãe estende a mão e agarra Henry. Enquanto isso, Bob, Joyce e Hopper caminham pela floresta quando a máquina parece sobrecarregar com todas essas interferências. Eles olham para cima e percebem que então a origem é a casa dos Creel. Eles ouvem uma versão distorcida do pesadelo do Henry vindo da máquina do Bob e decidem entrar na casa. Voltando ao sótão, Patty decide gritar de dor quando Henry sem querer começa a esmagar a mão dela. O pai dela entra correndo e Henry grita pedindo para ele tirar a Patty daqui para salvar ela. O Sr. Newby tenta forçar Henry a soltar a mão de Perry e, ao fazer isso, acaba trocando de lugar com sua filha. Henry grita com a voz distorcida que ela não pode ficar, que ela é nossa. Basicamente o Devorador de Mentes falando através dele. Henry estica a mão com seus poderes e congela a Patty de um lado do sótão e joga o pai dela para o outro. Henry começa a flutuar no ar e todas as lâmpadas explodem. Hopper, Joyce e Bob entram na casa e encontram Victor Creel, o pai do Henry, ainda preso em um pesadelo de guerra. Ele murmura que matou alguma coisa e Joyce acha que ele está falando dos assassinatos dos animais e que eles chegaram tarde demais, que ele já matou novamente. Eles ouvem Patty gritando no sótão e Bob reconhece o grito e corre escada acima. Henry agora está totalmente suspenso no ar, com videiras conectadas a ele, mas ainda no mundo real. Patty implora para que o Henry pare e tente tirá-lo desse pesadelo. O pai dela agora está preso contra a parede, suspenso por videiras. Henry move a sua mão e ouvimos os ossos do Sr. Newby estalarem enquanto ele grita de dor. Patty pede a Henry para transformar isso em um sonho feliz, quando ele arremessa o pai dela para fora da cena contra o teto. Por um momento, Henry vai para um lugar feliz, descrevendo a noite depois de serem expulsos do diner do Melville. Estava começando a nevar. Vemos Patty sentada em um banco e ele se aproxima e coloca seu casaco em volta dela para aquecê-la. Ele diz que ela é perfeita, linda, e então Henry faz uma expressão de dor, claramente lutando contra o Devorador de Mentes. Patty lembra a ele que o sonho é dele e que tudo é possível. Ela diz, eu te amo. Henry responde, eu também. Ela diz, você não precisa dizer. E Henry diz, eu também te amo, Patty. Um barulho alto os interrompe e Henry cai no chão quando as videiras retornam ao teto. Na Broadway isso muda. Patty é quem vagueia pelas memórias de Henry, vendo como ele foi intimado por todos. Então ela chega à memória do incidente da escola em Nevada, ela vê um garoto chegar até Henry dizendo que viu matar seu cachorro e empurra Henry no chão. Henry, em defesa, estende a mão, cegando o garoto, então grita de medo, como se não tivesse feito isso de propósito. Ele não queria usar seus poderes. Eu prefiro muito mais a versão do West End deles dizendo que se amam antes de desmaiar, mas essa foi a única vez que explicaram o que aconteceu em Nevada, por isso foi incluído. Hopper, Joyce e Bob entraram correndo e encontraram o corpo sem vida do Sr. Newby no chão. Parece que Henry, o Devorador de Mentes, atravessou pelo piso. Eles estão prestes a fazer reanimação quando ele desperta gritando, o garoto precisa ser salvo, o garoto precisa ser salvo, se referindo ao Henry do Devorador de Mentes. Voltando ao sótão, Henry está de joelhos tentando se recompor enquanto Patty sai correndo Voltamos ao sótão, Henry está de joelhos tentando se recompor, enquanto Patty sai correndo em estado de pânico. Vemos um relâmpago vermelho e a cena termina. Em seguida, vemos uma montagem que explica que o diretor, o Sr. Newby, sofreu uma terrível queda, entre aspas, e ficou cego. Vemos um relatório médico dizendo que o trauma ocular não é compatível com a queda relatada. Um boletim policial mostra que há declarações conflitantes. Em seguida aparecem documentos confidenciais do projeto Rainbow dizendo que é possível. O boletim policial mostra que há declarações conflitantes. Em seguida aparecem documentos confidenciais do projeto Rainbow, dizendo que um possível sujeito foi encontrado e uma unidade investigativa será enviada. Houve possível exposição a material exótico, referindo-se às partículas do Devorador de Mentes. E há risco de contágio. Os jornais mostram então empreiteiros misteriosos reativando uma usina misteriosamente abandonada, referindo-se à construção do laboratório de Hawkins. Em seguida, no teatro, pessoas com trajes de contenção com detectores eletromagnéticos caminham pelo público e sobem ao palco. Vemos Virginia Creel sentada ao lado da cama de Henry e ela diz que trouxe um médico especialista de Nevada para ajudá-lo a melhorar.
Um dos trajes se aproxima e remove o capacete, revelando-se ser o Dr. Brenner, o Papa. Ele diz que está ali para ajudá-los. As luzes piscam e a cena termina, encerrando a primeira metade da peça, enquanto ouvimos a música de abertura de Stranger Things. Após o intervalo, abrimos no laboratório de Hawkins, com Brenner fazendo perguntas a Henry sobre tudo, e ele menciona que Virginia contou a Henry. Após o intervalo, abrimos no laboratório de Hawkins, com Brenner fazendo perguntas a Henry sobre tudo, e ele menciona que Virginia contou que Henry desapareceu no seu 8º aniversário por 12 horas, perto de uma base militar em Lincoln, Nevada, sem nenhuma memória do que aconteceu. Brenner começa a provocá-lo, dizendo que ele é fraco e não é especial, tentando intencionalmente tirá-lo do controle. Ele consegue e Henry, furioso, estende a mão e explode um rato que estava em uma gaiola. Isso significa que o Brenner conseguiu o que ele queria. Cortamos então para Hopper e Joyce conversando depois do incidente, enquanto investigam o que realmente aconteceu, descobrindo que tudo está sendo encobertado. Sem nenhuma pista, desiludido, Hopper pergunta a Joyce se ela quer ir embora dali. Ele diz que consertou o carro e que podem simplesmente entrar nele e dirigir até o México. Joyce pergunta por que ele não foi embora antes, se seu carro já estava consertado, e ele diz que ficou na esperança de encontrar o assassino para provar ao pai que ele não é um fracassado. Joyce diz que esperou a vida inteira para ouvir alguém pedir para ela fugir daquele lugar. Eles tocam brincadeiras suaves, pensando em fugir juntos, e vão se aproximando para um beijo, mas são interrompidos pela recepcionista. Joyce volta à realidade e diz a Hopper que isso é o maior. Joyce volta para a realidade e diz a Hopper que isso é maior que os dois e que não podem deixar Victor escapar. Eles invadem a delegacia para falar com o pai de Hopper e Joyce mostra todas as suas teorias e estudos psicológicos sugerindo que Victor está por trás dos assassinatos. O pai de Hopper apenas grita com eles e os humilha, dizendo que precisam de provas e de uma confissão. A polícia fala com Perry e ela diz que seu pai apenas caiu através do chão, nada mais. Hopper e o pai entram então em uma briga de socos depois de algumas provocações, destruindo o escritório. Hopper e Joyce saem determinados a conseguir uma confissão de Victor. A próxima cena acontece no hospital. Uma enfermeira diz a Perry que seu pai saiu da UTI, mas ainda não acordou. Perry está visivelmente abalada e diz que Perry está visivelmente abalada e diz a Bob que está com medo. E se ele voltar atrás de mim? As luzes piscam. E quando Bob pergunta quem, Perry diz, não posso dizer, ele está ouvindo. As luzes piscam ainda mais. Hopper e Joyce entram procurando Bob. Perry vai para o quarto do pai e se senta ao lado dele, enquanto Hopper conta a Bob o plano de derrubar Victor Creel, e Bob se junta a eles na esperança de proteger Perry. Ele sugere sequestrar Victor Creel durante a peça, Hopper fingiria ser seu pai e eles gravariam a confissão. Bob entra no quarto para convencer Perry a fazer a peça novamente, mas Perry acha que ele só quer que ela faça isso para impressionar Joyce, que fica brava e os dois brigam. A confusão acorda o pai, que começa a gritar. Bob corre para pedir ajuda e o pai percebe que Perry está ali e pede desculpas. Ele pede desculpa por ter sido horrível com ela por toda a vida e diz que achou que adotá-la salvaria seu casamento, mas a esposa foi embora mesmo assim. E por causa disso, ele puniu a Perry a vida inteira. Ele disse que essas coisas de sombra podiam sentir o segredo apodrecendo dentro dele e que o atacou. Primeiro ela entrou nele. Ele conseguiu sentir puxando, caçando e agora não consegue parar de ver o monstro das sombras. As luzes piscam e Perry grita. Henry, não! E o pai dela diz, não foi o garoto impediu isso. Aquilo estava me matando. E se o garoto não tivesse lutado, aquilo teria vencido. Perry processa o que ele acabou de dizer, que Henry não fez isso. Quando o pai remove as ataduras do rosto e revela que seus olhos desapareceram, deixando apenas cavidades sangrentas, ele pede papel a Perry e enfia os dedos nas próprias órbitas dos olhos, desenhando com o próprio sangue a imagem do Devorador de Mentes. Isso é idêntico aos desenhos que Will fazia dele. Alarmes disparam e enfermeiros correm para dentro. Ele grita, ele quer mais, quer tudo, vocês precisam impedi-lo. O garoto pode salvar todos, mas precisa da sua ajuda. Você tem que encontrá-lo antes que seja tarde demais, antes que ele deixe aquilo entrar. Está vindo para nos punir, eu vejo, as ruas queimam, está em todo lugar. Vocês estão mortos, sua mãe está morta, todos estão mortos. Eu não posso servi-lo, encontre o garoto e salve-o. A cena termina com Perry olhando para o desenho do Devorador de Mentes. Mudamos de cena. Em um quarto do laboratório de Hawkins, Brenner retira uma seringa cheia de sangue do Henry e diz que eles estão construindo um mapa de seu cérebro e corpo.
Eles também descobriram que ele tem um tipo sanguíneo completamente único, nunca visto antes. Brenner diz a Harry que a sensação, o impulso que ele sente ao matar um animal não é psicológico, é físico. Quando Henry mata, ele realmente absorve a energia da vítima, o que o torna mais forte. Brenner conta sobre o seu pai, que trabalhou no projeto Rainbow, foi teletransportado para outra dimensão e voltou com o mesmo tipo sanguíneo único. Antes de morrer, contou a verdade sobre o navio. Brenner dedicou toda a sua vida ao projeto Rainbow e se juntou à equipe em Nevada. Eles tinham acessos a materiais especiais de fora do nosso mundo, que foram extraídos do pai do Brenner, referindo-se às partículas do Devorador de Mente. 10 meses antes, um médico do projeto foi revelado ser um espião russo. Ele roubou os materiais e tentou fugir 2 dias depois. 2 dias depois, seus restos foram encontrados perto de um sistema de caverna. Quando encontraram a caixa, estava vazia, mas encontraram outra pista no local. Um traje de contenção entra segurando uma caixa, dentro do qual está um brinquedo de Henry, dos quadrinhos que ele lia com a Perry. Ele havia perdido aquele brinquedo quando criança. Isso mostra que Henry estava brincando perto das cavernas, encontrou a caixa, abriu por curiosidade e foi infectado pelas partículas do Devorador de Mentes, ficando desaparecido por 12 horas. Eles conectam um dispositivo de monitoramento cerebral em Henry e, sob pressão, ele entra em convulsão, espuma pela boca e as memórias reprimidas vêm à tona. As telas mostram que Henry foi teletransportado para a dimensão X, viu um ataque de Demogorgon antes de tudo explodir. Brenner diz que agora ele tem algo a mais, como o pai. Eles podem abrir um portal. Na Broadway, eles mudam isso. O pai do Brenner aparece em uma cadeira de rodas, quase morto. Ele fala pela primeira vez em anos, como se o Devorador de Mentes ainda estivesse nele. Ele tenta convencer Henry a aceitar. Henry diz que aquilo não é seu pai. As luzes explodem, um portal se abre e vemos Demobats e um Demogorgon que agarra Brenner. O portal se fecha quando arrancam o capacitor da cabeça de Henry. Brenner diz que o pai era fraco e que Henry é a chave. Depois vemos Perry falando em voz alta dizendo que sabe que Henry está observando. Ela entra no vazio, ela vê o corpo real de Henry preso a uma mesa. Eles se despedem, ela diz que pode ajudá-lo a lutar. Henry revela o segredo do pai dela. Ela diz que o Devorador de Mentes só está usando Henry, eles planejam fugir juntos. Brenner o acorda e quer que ele mate um condenado à morte para ganhar poder suficiente para abrir um portal. Henry se recusa. Brenner o provoca, as luzes piscam, Henry mata o condenado, mata os guardas e escapa. É a noite da peça. Perry espera Henry, que não aparece. Hopper sequestra a pessoa errada. O relógio do Vecna toca. Henry vai ao vazio, ouve Alice e Virginia. Virginia promete a Brenner prender Henry para sempre. Ele se enfurece. A cena do jantar da família acontece. O Devorador de Mentes assume, Virginia morre. Voltamos à peça, Joyce desce para arrumar a eletricidade. Henry aparece perguntando por Perry. Joyce acha que o pai dela é o assassino. Henry quase mata Joyce. Mas, para quando ela diz que seu pai será preso, o relógio do Vecna toca. A polícia leva Victor preso. Brenner descobre que perdeu Henry. Henry vai atrás de Perry no palco aéreo. Brenner tenta virar Perry contra Henry. Revela que ele matou a família. Henry confirma. O Devorador de Mentes se forma. Henry tenta dizer onde está a mãe dela. Brenner o manda ceder. Perry implora para que ele lute. Henry empurra Perry com seus poderes. O palco quebra. Perry cai. Um holofote iluminado no seu corpo sem vida. Bob chora. Vemos jornais dizendo que Perry está em estado crítico, dizendo que ela fugiu. Brenner busca grávidas para o... Depois dizem que ela fugiu. Vemos jornais dizendo que Perry está em estado crítico. Depois dizem que ela fugiu. Brenner busca grávidas para os testes do MK Ultra. Um ano se passa. Bob deseja Feliz Natal no rádio. Hopper agora é policial. Joyce trabalha em 2 empregos. Eles quase se beijam novamente, mas se despedem. Bob dedica uma música para Perry. Vemos Perry em um teatro usando bengala. Uma dançarina percebe que ela é a sua filha. As duas se abraçam, as luzes piscam. Perry diz Henry. Elas saem juntas. Vemos a planta do laboratório de Hawkins com o Henry no topo e 10 crianças abaixo. No laboratório, Brenner diz que 10 crianças sobreviveram às transfusões. Ele quer que Henry ajude a criá-las. Henry aceita. Ele se ajoelha diante da pequena Elle, da Eleven, se apresenta e segura sua mão. Um flash mostra a sombra gigante do Vecna segurando a mão de Eleven. A peça termina.
A peça responde grandes mistérios, mostra o lado humano do Henry, revela o verdadeiro vilão sempre foi o Devorador de Mentes, e talvez Perry ainda apareça na quinta temporada. Seria incrível ver Henry tentando se redimir no final. Essa peça é incrível, se você puder ver em Londres ou em Nova York, vá, que é muito diferente. Eu tô louco pra assistir, espero que talvez vá em São Paulo depois que o Wicked sair, seria muito da hora. Espero que tenham gostado dessa análise e compartilhe com seus amigos pra eles também terem todo esse conhecimento, pô.